Fala, jovenzinhos! Dando sequência à aula passada, em que nós estávamos falando sobre a literatura na Idade Média, falaremos hoje um pouquinho sobre o humanismo, esse período que já marca, na verdade, uma grande separação, é um divisor de águas na história da humanidade, porque ele está inserido em um período histórico que nós vamos chamar de renascimento cultural ou renascença. E por que recebe-se esse nome? O que é a renascença, o que é o renascimento? Vamos precisar fazer uma pequena linha do tempo aqui, só para a gente relembrar, tá? Então temos lá a Idade Clássica, também conhecida como Idade Antiga, que corresponde à Grécia e Roma Antiga, que vai ali até mais ou menos o século IV depois de Cristo, tá? Então nós temos aqui Grécia e Roma Antiga, tá? Então a Idade Antiga ou a Idade Clássica, beleza? Com o fim da Idade Clássica ou da Idade Antiga, a gente tem aí o advento do cristianismo, que é colocado lá como religião oficial, se eu não me engano, no ano de 333 depois de Cristo, lá pelo imperador Constantino, tá? Coloca lá como religião oficial o cristianismo, e passamos a desenvolver um período que nós vamos chamar de Idade Média ou Idade Medieval, ok? O medievalismo, Idade das Trevas, e assim por diante. E que nós estudamos aqui, que vai mais ou menos lá de 333 até aproximadamente ali século XIV, século XV, tá? Na Europa, beleza? Nós estudamos aqui nesse período, vocês devem lembrar, lá as novelas de cavalaria, e as cantigas, o trovadorismo. Beleza? E o que esses dois gêneros tinham em comum? Né? E o que esse período aqui tem de importante? Ele é um período marcado por uma forte influência do pensamento da igreja. Tá? Então é um período em que Deus é o centro de tudo. É um período em que a Terra era o centro do universo, em que tudo girava em torno da Terra. E lembrem que nesse período aqui, a Terra era plana, tá? A Terra não é plana, gente, beleza? Então cuidado com essas teorias aí, tá? Então nesse período aqui acreditava-se, por exemplo, que você ia navegar lá mar afora e que em determinado momento o seu barquinho ia cair lá e etc. Beleza? Isso na Idade Média. Aí você pensa assim, professor, mas espera aí. Eu lembro aqui da minha aula de história, tá? Eu lembro que o professor Daniel falou que lá na Idade Antiga, lá na Grécia, um determinado filósofo, um determinado pensador já tinha calculado o diâmetro da Terra lá 200 e poucos anos antes de Cristo. É verdade isso, gente? É verdade. Antes de Cristo, nós já sabíamos, tá, que a Terra era redonda. A gente já tinha a ideia de que nós não éramos o centro do universo, por exemplo. Nós já tínhamos a ideia, lá nos filósofos pré-socráticos, a ideia, por exemplo, do átomo enquanto origem, átomo como origem de tudo, ou como a partícula que daria origem a tudo. Tá? Tem um filósofo pré-socrático que vai dizer que tudo que existe de matéria é formada pelo átomo. O cara não tinha como provar isso, ele nem sabia necessariamente o que era o átomo, mas ele acreditava que era uma partícula que estaria formando qualquer coisa que fosse matéria. Um cara já tinha calculado a circunferência, o diâmetro da Terra, e ele errou por pouco, inclusive, por poucos graus, ali, por poucos metros, ou sei lá, tá? E aí, na Idade Média, a Terra passa a ser quadrada. Reparem que é um retrocesso em relação ao pensamento da Idade Clássica. Por isso que esse período aqui, ele também fica conhecido como Idade das Trevas, porque todo o conhecimento que tinha sido feito na Grécia Antiga e na Idade Clássica foi deixado de lado, foi apagado, foi esquecido para construir um novo pensamento ligado aos ideais da igreja, que queria uma população dócil,
mansa que obedecesse aquilo que eles pensavam, baseado na existência de um céu e de um inferno, em que o homem não era o mais importante, em que a sua vida na Terra era algo extremamente passageiro e que você deveria pensar na sua existência após a morte. Por que isso era pregado e isso era dito? Porque assim você era obrigado, o cidadão era obrigado a aceitar tudo aquilo que vinha de cima sem questionar. Então, se as autoridades, se o rei se alimentava muito bem e você passava fome, tudo bem, eu estou sofrendo aqui porque o reino do céu me espera. Tá? Então, reparem que o mais importante aqui não é o homem, o indivíduo é deixado de lado. O mais importante aqui é Deus, é esperar a vida que virá após a morte. Então é um período marcado extremamente pela religiosidade, pelas crenças, em que a igreja é detentora do conhecimento, em que o homem em si, ele é simplesmente um figurante dessa existência. Ele não é o construtor do seu conhecimento. Ele não é obrigado a pensar, a questionar, a refletir, porque tem uma instituição que vai fazer isso por ele. Beleza? Só que, conforme o tempo passa, né, e alguns pensadores começam a querer retomar os estudos já feitos lá na antiguidade, começam a observar o mundo e a questionar o mundo, e principalmente com as grandes navegações, ou com um homem, né, quebrando as fronteiras marítimas, começa a se observar que, peraí, talvez essa teoria de terra plana não seja bem a verdade sobre as coisas, tá? E com esse período de expansão marítima, começa-se a questionar esses valores cristãos. Será que o homem deve ser mesmo assim, desse jeito, para que a gente consiga alcançar o reino dos céus? A população passa a ter acesso à escrita, alguns autores começam a traduzir textos que eram escritos em linguagens clássicas, que passam a ser transmitidos para linguagens populares, né, como o Martinho Lutero fez lá no século XVI, ao traduzir a Bíblia para o alemão, né, traduzido do latim para o alemão, fazendo com que a população tivesse acesso àquilo, e a partir do momento que você tem acesso ao texto sagrado, por exemplo, você pode ir lá ler e questionar aquilo que o padre está falando, porque nem sempre aquilo que o padre, que o pastor, ou sei lá, né, vai falar lá na missa, ou aquilo que o rei diz, que é a vontade de Deus, está na Bíblia. Ô padre, ô seu rei, mas aqui na Bíblia não diz nada disso que você está falando aí, que é a vontade de Deus. Então, será que isso era a vontade de Deus, ou era a vontade dos homens que manipulavam esse conhecimento para poder ter o controle sobre a população? Tá? Então, esses pensamentos eles passam a cair por terra e passam a ser questionados. E aí a gente entra no desenvolvimento desse período que a gente conhece como Renascimento. Por que Renascimento? Que acontece aqui entre o século XV e o século XVI. Tá? Vamos colocar aqui bonitinho. Século XV e XVI. Beleza? Tá? O que esse período do Renascimento marca? A retomada dos valores da antiguidade clássica, em que o homem é que era o centro, em que o mais importante era a busca da racionalidade, do equilíbrio, do bom viver e do bom aproveitar a vida, sem excessos, mas em que a minha razão predominasse, ok? Em que eu fosse o centro da existência. Então a gente parte para um período antropocêntrico. Em que o homem agora é o centro das coisas, e não mais também o céu como centro das coisas. Então a gente vai para um período heliocêntrico, em que a gente começa a perceber e aceitar, ok, que a Terra é redonda e que a Terra gira em torno do Sol, e não ao contrário, como a antiguidade, como a Idade Média pensava. Então reparem que o nome Renascimento é simplesmente porque eles renascem algo que lá na antiguidade clássica já se sabia. Então é simplesmente o resgate dos valores clássicos. E aí surge dentro desse período do Renascimento, vamos só apagar aqui bonitinho. Dentro desse período do Renascimento nós temos dois movimentos literários extremamente importantes. Começando por esse que é a tomada de consciência do homem, então o homem como centro das coisas, e por isso o movimento que vai aparecer é um movimento chamado de humanismo.
humanismo, que é o primeiro período literário da literatura portuguesa. A gente está aqui no processo de formação de Portugal também, tá? O humanismo começa em 1418 em Portugal, quando um escritor, um autor chamado Fernão Lopes. Lembrem desse nome aqui, porque esse nome é importante para o humanismo. O Fernão Lopes é nomeado como guarda-mor da Torre do Tombo. O que significa isso? O que significa a palavra tombar, gente? Vocês já devem ter ouvido aí em alguma notícia, algum jornal, né? Ou passeando nas suas viagens, o guia falando assim, ó, esse é um prédio tombado como patrimônio histórico. Então, algo tombado é algo que é registrado como histórico. Então, quando um edifício ele é tombado, ou quando ele é identificado como patrimônio histórico, ele é imutável, eu não posso fazer qualquer alteração nesse edifício. Então, vamos supor que essa sala de aula aqui, né, alguém observou que tem uma arquitetura específica e que isso aqui representa uma época e que isso deve ser preservado para a eternidade. Então, é feito lá um registro e isso aqui é tombado como um patrimônio histórico, ou seja, ninguém mais pode mexer na estrutura disso aqui, porque isso aqui está contando a história da minha época, a história da época que esse prédio foi contado, beleza? Então, a Torre do Tombo nada mais é que existia de fato essa torre lá em Portugal, esse castelo, existe até hoje inclusive, né, que era onde os documentos históricos da realeza e do governo eram registrados e eram guardados. Então é onde a história de Portugal era construída. Tá? E por que Fernão Lopes ser nomeado guarda-mor, ou o guardião máximo, ou o chefe da Torre do Tombo? É o início de um período literário. Tá? Não só literário, mas de um período cultural. Porque o Fernão Lopes, dentro da sua escrita, ele vai ter lá as crônicas históricas, em que, para contar determinado aspecto, algo determinado acontecimento real, factual, ele vai embelezar, porque lembre que ele está ali trabalhando a serviço de um rei. Então, não necessariamente a forma como ele conta determinado episódio é a forma como aquilo aconteceu de fato. Então, essa manipulação da linguagem para fazer com que o acontecimento histórico fique registrado de uma forma mais grandiosa, mais enobrecedora, é o que transforma isso não só num documento histórico, como num documento literário. Então, quando eu falo aqui no Fernão Lopes, na questão da Torre do Tombo, eu estou falando em documentos que, ao mesmo tempo, eles têm um valor histórico, mas eles têm também o seu valor literário, pela manipulação que era feita dessa linguagem e pela estetização da história que era realizada. Tá? E, além do Fernão Lopes, nós temos aí um segundo autor que vocês têm que lembrar, dentro do humanismo, que é um cara, inclusive, que era ligado à Igreja Católica, que é o Gil Vicente. Também dentro da literatura portuguesa, só que o Gil Vicente ele não vai escrever textos narrativos, ele não vai escrever crônicas. O Gil Vicente está ligado à produção teatral. Então, o Gil Vicente escreve peças de teatro, que nessa época ainda eram muito fortes, porque nós estamos aqui no século XV, transição para o século XVI, tá? Então, olha lá, o Fernão Lopes começa a escrever em 1400, e que ainda os recursos de escrita eram limitados. Então, o teatro aqui, gente, ainda era uma forma muito forte de passar, de transmitir conhecimento, né? Representado em praça pública, representado dentro do ambiente da igreja, ou dentro das construções que eram feitas mesmo para a encenação dos teatros, tá, gente? Então, o Gil Vicente, que é esse autor que vai ter duas formas de produções, ou duas formas teatrais específicas. O primeiro é o auto, que é uma peça de cunho religioso. Professor, eu já ouvi falar em um auto, já ouvi falar no Auto da Compadecida. É a mesma coisa? Exatamente. Tá? Se você já assistiu lá o filme
o Alto da Compadecida, ele é baseado em uma peça teatral do Ariano Suassuna, né? É um texto escrito para o teatro, que é um auto de fé. Beleza? Então, o que é o alto? É a peça com um tom moralizante, com um tom religioso, em que normalmente vai ter um personagem lá meio atrapalhado, meio aparvalhado, tá? Que no final vai ter ali sofrer um julgamento do para onde ele vai, um julgamento moral, né? Se você assistiu lá o Alto da Compadecida, você tem os personagens lá, o Chicó e o João Grilo, que são ali esses personagens que são da baixa camada da população, meio aparvalhados, que morrem, que vão ser julgados e que tem lá uma oportunidade de reconstruir a sua moral, a sua existência, etc. Então, dentro do alto, a religiosidade é muito grande. Tá, professor, mas me dá um exemplo aí da obra do Gil Vicente. Eu quero um alto do Gil Vicente. Então, anotem lá, e não só anotem, como leiam, beleza? E quem não assistiu o Alto da Compadecida, assistam o filme lá, pelo menos, porque ler é difícil vocês lerem mesmo, né? Então, assistam lá o filme, tá? Que é um filme legal, recomendo, comédia, tá? Do Gil Vicente, um alto, leiam o Alto da Barca do Inferno. Pô, que nome legal, hein, professor? Parece massa essa obra. E, de fato, é. São obras, gente, extremamente curtinhas, com uma linguagem que já mostra uma certa liberdade em relação à Idade Média, em relação àquelas prisões, né, morais que a igreja construía, em que vai aparecer ali cenas extremamente grotescas, que são próprias desse período do Renascimento, né, e que na Idade Média não eram possíveis. O riso na Idade Média ele era proibido, e aqui ele já passa a ser pregado, porque o riso é também revelador. Então você vai ter cenas aqui, você vai ter lá um personagem que morreu de caganeira dentro da peça, tá? E eu não estou brincando, isso acontece de fato. O cara morreu de tanto se cagar, tá? Isso dentro de uma peça de cunho religioso. E o que acontece lá nessa obra, O Alto da Barca do Inferno? As pessoas morrem, tá? E elas vão até um determinado rio depois dessa morte, e nesse rio existem duas barcas, duas embarcações. Uma que é a barca do diabo e uma que é a barca do anjo. Tá? Então, uma que leva, obviamente, nesse mesmo rio, uma que vai para um lado e leva até o inferno, e a outra que leva para o céu. E as pessoas morrem e vão chegando ali em filinha, né? Passam direto pela barca do diabo e falam, opa, seu diabo, beleza, acho que minha barca é aquela lá, e se dirigem à barca do céu, a barca do anjo. E ao chegar na barca do anjo, eles pedem licença para entrar, e o anjo fala, não, peraí, essa não é tua barca, não. E aí os caras vão questionar. Então aparece ali o padre, o juiz, o sapateiro, o advogado, todos eles que achavam que tinham uma vaga no céu, mas que na verdade não. Então o padre vai falar, mas eu sou um homem santo, seu anjo. Você era um homem santo, mas você morreu na cama com uma prostituta. Tá? Então a sua barca não é bem essa. E começa ali uma discussão com a barca com o anjo, e o anjo fala, cara, conversa com aquele outro lá. De repente tem um lugar para você. E eles vão até o diabo, conversam com o diabo, começam uma discussão com o diabo, e o diabo acaba convencendo cada um deles a entrar, e bem no fim todos acabam entrando, todos aqueles que pretendiam ou que achavam que iriam para o céu acabam indo para o inferno, tá? Com exceção de dois personagens. Um desses personagens é um parvo, o parvo que é um nome já não mais utilizado atualmente, mas que seria alguém na Idade Média, o parvo era alguém com problemas mentais. Tá? Então, uma pessoa com problemas mentais que não teria, por exemplo, conhecimento sobre o que é certo e o que é errado. Ele não tem essa noção de certo e errado, então, quando ele erra inocentemente. Então, ele teria o acesso livre ao céu. Então, ele chega na barca do anjo, o anjo deixa ele entrar, mas ele percebe, de repente, lá fora que está uma discussão, de repente o parvo sai, e ele começa ali a assistir a discussão, e a gente não sabe no final da obra se o parvo entrou e foi para o céu, se ele ficou por ali mesmo, no limbo, né? Ou o que acontece com esse parvo. Mas o parvo ele tem acesso livre ao céu. Tá? Por quê? Porque as condições sociais é que levaram ele a fazer o que ele faz. Ele é um cara que na sua vida terrena, ele já sofreu por si só. E os personagens que entram ao final da peça, né? Então, apesar de a gente ter aí uma inovação renascentista, a gente ainda tem um pezinho lá na Idade Média, tá? Porque
O Gil Vicente está ligado à igreja. No final da obra, os únicos personagens que têm acesso livre à barca do céu são os cavaleiros medievais que morreram nas cruzadas e que vêm lá nos seus cavalos imponentes, etc. Então é importante lembrar lá da aula das novelas de cavalaria, tá? Eles entram ali direto na barca do céu e eles vão para o céu porque morreram em nome de Cristo. Então, apesar de terem matado, saqueado, estuprado, isso não entra em questionamento na peça, porque eles morreram em nome de Cristo, tá? Então eles vão direto para o céu, beleza? Então isso é o alto, tá? Tem outras peças, você tem lá o alto do céu, além do alto da barca do inferno, tá? Você tem outras peças que podem servir aí de exemplo e que a leitura é interessante, são peças normalmente que trazem uma certa comicidade e que é legal de ler. E além do alto, que são essas peças de cunho religioso, o Gil Vicente também escrevia farsas. O que era a farsa? Era uma peça também curta, mas normalmente com um caráter moralizante, só que cômico. Então, ambas as peças têm esse caráter moralizante, só que aqui a gente tem um caráter mais religioso e aqui um caráter mais cômico, mais divertido, normalmente baseados em ditos populares, em conhecimentos gerais, etc., como é a questão do exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, que é a farsa de Inês Pereira. Você pode ler lá também O Velho e a Horta, tá? E outras farsas que o Gil Vicente escreveu, tá? Que são peças curtinhas que você pode ler tranquilamente aí. Tá? Todas em PDF, todas obras de domínio público, beleza, gente? O que conta a farsa de Inês Pereira? Ela é baseada em um dito popular. Alguns autores da época diziam que o Gil Vicente ele era um plagiador, que ele não sabia escrever, então um determinado autor desafia ele e fala, se você é bom mesmo, faça uma peça de teatro, faça uma história com esse dito popular aqui. E o Gil Vicente aceitou o desafio. E qual que era o dito popular? O dito era, mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. E o Gil Vicente vai lá e vai construir a sua peça de teatro. E aí ele conta a história da Inês, que é uma menina extremamente pobre, que já está passando ali da idade de casar, e que a mãe, obviamente casamentos arranjados, nessa época a mãe arranja lá um casamento para ela, que é o casamento que ela vai ter lá um marido de uma alta classe social, alguém importante, que é um cara, um coronel, um personagem lá militar, né? Ela se casa com esse cara, que dá para ela uma vida de luxo, que dá para ela uma ascensão social, e obviamente que a mãe aí também tem uma ascensão social, só que esse cara tratava a Inês como um capacho. A Inês era humilhada, ela era esbofeteada, ela era o brinquedinho, o objeto de uso do marido. E ela não aguentava mais aquela vida, só que ela ainda está presa pelas amarras lá daquela realidade medieval, né, de que a mulher ela é submissa ao marido, de que ela deve aceitar as suas condições, de que ela deve ser triste, etc. Tá? Então ela simplesmente vive aquela vida e aceita aquilo ali. Até que esse marido morre. E deixa toda a herança para ela, obviamente. E agora ela é solteira, ou melhor, viúva e rica. E a Inês, lá na adolescência, ela já tinha o seu namorico, ela já tinha alguém que ela gostava, só que era um pobretão, alguém que a mãe jamais aceitaria com quem ela se casasse. Tá? Então, agora que ela é rica, ela pode escolher. A mãe não pode mais falar nada em relação àquilo. E ela vai lá e se casa com esse cara que era o pobretão, que teoricamente não teria nada a oferecer para ela. Agora ela não precisa mais, porque ela já é rica, né? E esse cara trata a Inês da melhor forma possível, trata ela como uma deusa, como uma rainha, carrega ela, faz de tudo por ela e ama ela verdadeiramente. Então era o pobre, o burro, o feio, o coitado, tá? Que é o que carrega, e o cavalo, que era o rico, o bonito e etc., né? Com um cargo social, que era o que derrubava ela. Então aí a moralzinha, mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Beleza, gente? Então, essa aqui é a literatura do humanismo, beleza? Dentro desse contexto do Renascimento. Depois a gente vai ver o segundo período aí dentro do Renascimento literário, que é o classicismo. E a gente retoma, quando for falar do classicismo, já algumas características do humanismo, que serão características em comum. Tá? Então, o humanismo a gente falou aqui brevemente, mas ele não acaba por aqui. A gente acaba recuperando lá o humanismo quando a gente for falar de classicismo. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Até a próxima.